Todo governo tem ficha criminal. Em milhares de anos de história humana, ninguém sai com as mãos limpas. Atualmente, Espanha e Portugal são democracias religiosamente tolerantes. Mas ambos os países têm uma história sombria de perseguição religiosa. Tentaram corrigir a história oferecendo cidadania aos descendentes dos judeus forçados a se converter, massacrados e expulsos há mais de 500 anos. Descendentes de judeus expulsos podem em breve receber cidadania espanhola. Mas o que de fato ocorreu na Inquisição Espanhola? E um governo pode se redimir pelos pecados do passado? Em 2015, os governos da Espanha e de Portugal começaram a aceitar pedidos de cidadania de judeus sefarditas. Embora o processo fosse longo, tedioso e caro, pedidos chegaram de todas as partes do mundo. Para judeus sefarditas, a Inquisição Espanhola não é só um evento histórico distante. Ela moldou nossa demografia, costumes e histórias familiares. Ao longo da diáspora e dos séculos, os judeus sefarditas sempre mantiveram sua identidade espanhola. A Espanha sempre fez parte da nossa tradição, sabe? O modo como rezamos na sinagoga segue melodias hispano-marroquinas. Apesar de eu ter nascido na América do Sul, ainda seguimos nossos pais e comemos comida espanhola que eles sempre servem. E se você acredita que o trauma pode ser passado de geração em geração, a dor da Inquisição e da expulsão está escondida no nosso DNA. Sempre falei que isso foi como o nosso Holocausto, em 1492. Porque a história dos judeus espanhóis é uma tragédia em 4 partes: martírio, coerção, inquisição, expulsão. Nossa história começa no norte da Península Ibérica. Espanha e Portugal eram antes divididos em vários reinos autônomos, cada um com uma comunidade judaica enraizada. Apesar do sucesso acadêmico e econômico, os judeus da Ibéria eram vulneráveis à instabilidade, pois seu destino dependia dos governantes. No verão de 1391, quem estava no comando do Reino de Castela era um menino doente de apenas 11 anos. Sem desmerecer meninos de 11 anos, mas colocar um no comando é receita certa para um confronto ao estilo Game of Thrones. Era o momento perfeito para o arquidiácono Ferran Martínez agir. Se existisse uma competição pelo pior antissemita desconhecido da história, eu indicaria Martínez, que passou a carreira inteira pedindo ao rei para agir contra os judeus. Ao dizer fazer algo, refiro-me a tornar a vida miserável e, se possível, matar. Veja o que você precisa saber sobre os reis de Castela no fim do século XIV. Claro, aprovaram leis antissemitas e confinaram judeus em guetos chamados juderias, mas sabiam que o reino não funcionaria sem coletores de impostos, conselheiros financeiros e comerciantes judeus. Os impostos que extorquiam dos judeus também ajudavam. Assim, apesar da vida judaica na Castela do século XIV não ser fácil, era possível viver sob a frágil proteção do rei. Mas não havia um rei em exercício no verão de 1391, e Martínez era um extremista que defendia ser dever religioso dos católicos perseguir judeus. As judiarias de Castela foram incendiadas. O massacre logo se espalhou para terras vizinhas. Ao fim daquele verão sangrento, dezenas de milhares de judeus foram massacrados. Esses foram os mártires. Judeus mortos apenas por serem judeus. Mas eles foram apenas as primeiras vítimas em um século de perseguição excepcional. Embora a Igreja Católica historicamente desaprovasse a conversão forçada, as autoridades religiosas locais nem sempre obedeciam. Durante e após os massacres de 1391, o clero local deu aos judeus uma escolha: converter-se ou morrer. Isso não é realmente uma escolha. Enquanto multidões estupravam, assassinavam e mutilavam pelas judiarias, milhares de judeus escolheram se converter na hora. Mais conversões ocorreram em seguida. Em 1415, novas leis antissemitas controlavam todos os aspectos da vida judaica. Os judeus foram proibidos de exercer profissões, ocupar cargos públicos, sair das judiarias, interagir com católicos, escolher roupas ou cortar o cabelo, entre outras restrições. Cada restrição era criada para sufocar a cultura judaica. A única saída era o batismo. Em meados do século XV, metade dos judeus da Espanha escapou da judiaria pela igreja. Esses são os anusim, que em hebraico significa os coagidos, em espanhol chamados de conversos. Termo neutro para pessoas forçadas a renunciar à religião sob ameaça de morte. A história judaica, infelizmente, está cheia de judeus que preferiram morrer a se converter. Por que tantos judeus espanhóis se converteram? Eis minha opinião.
essas restrições antijudaicas foram feitas para nos privar da cultura que nos sustentou por tanto tempo. Elas sugaram toda a vida, toda a alegria da nossa herança. Essa imitação pálida do judaísmo não valia a pena morrer por ela. Mas para alguns anusim, valia a pena mentir por isso. Porque muitos anusim tinham uma carta na manga. Aceitavam o batismo só para ocultar o judaísmo. Externamente mostravam-se católicos. Em seus corações e lares eram judeus. Esses são os criptojudeus, judeus escondidos à vista de todos. Mas a cada geração sucessiva, o conhecimento da religião foi se diluindo e se perdendo. As famílias temiam transmitir tradições antigas e não contavam às crianças que eram judias, receando que revelassem o segredo à pessoa errada. Qualquer um podia ser a pessoa errada. Os criptojudeus sabiam que viviam em situação delicada. Um passo em falso e eles estariam mortos. Mas por quê? Converter-se não bastava para garantir segurança? Judeus praticantes foram excluídos da vida econômica, cultural e social da Espanha. Mas os judeus convertidos, eles arrasavam. Isso os tornava a concorrência. E a concorrência entre católicos e judeus, mesmo judeus que haviam se tornado católicos, não ia terminar bem. Além disso, séculos de ódio não desaparecem da noite para o dia. Não importava o quão católicos os anusim parecessem, já tinham sido judeus. Isso deixava o sangue deles impuro. Não importava quantos terços rezassem ou quantas hóstias comungassem, os anusim nunca poderiam se livrar completamente da mancha que carregavam. Então agora, um monte de judeus estava colhendo os benefícios sociais do catolicismo às custas dos católicos de nascimento. E os católicos de nascimento não suportavam isso. O pior era que os anusim representavam ameaça espiritual, pois ao se converterem ao catolicismo, tinham que seguir as regras da igreja. Mas se praticavam secretamente outra religião, eram considerados hereges. E a igreja não tolerava a heresia. Cada convertido, não importava o quão piedoso parecesse, era suspeito. Os primeiros pogroms contra os anusim começaram na década de 1440. Pessoas que haviam se convertido para se proteger encontraram-se novamente diante da espada. Desta vez, não houve escapatória. A multidão matou tanto criptojudeus quanto verdadeiros fiéis, massacrando os católicos de nascimento que tentaram oferecer alguma proteção aos anusim. Até as famílias mais poderosas podiam cair. As coisas iam ficar muito sombrias. A Igreja Católica possuía longa tradição em erradicar heresias. Eles já conduziam inquisições há quase 300 anos, principalmente mirando hereges cristãos. Quando o Papa autorizou a Inquisição Espanhola em 1478, ele não estava mirando os judeus. Ele buscava católicos hereges, como os que praticavam judaísmo em segredo. Como você pega um herege? Bem, primeiro, as autoridades religiosas chegavam à cidade, montavam um tribunal e começavam a fazer perguntas. Se não conseguissem as respostas que queriam, as arrancavam sob tortura. Ninguém era poupado. Crianças, mulheres grávidas, idosos. Quem sobreviveu à tortura tinha duas opções: confissão e arrependimento ou morte. As primeiras vítimas da Inquisição foram 6 anusim proeminentes de Sevilha, queimados na fogueira em 1481. Pelos próximos 353 anos, a Inquisição perseguiu hereges em todos os cantos do Império Espanhol, incluindo suas colônias ultramarinas. Dezenas de milhares foram chamados perante a Inquisição. Milhares morreram. Apesar de a Inquisição focar nos hereges, judeus praticantes também sofreram bastante. Eles ainda estavam sujeitos a restrições terríveis. Agora os rabinos eram obrigados a entregar nomes de suspeitos de criptojudaísmo, o que os colocava em situação angustiante. Eles deveriam obedecer e condenar inocentes à morte? Ou deveriam ignorar o decreto e arriscar suas comunidades? Mas os judeus espanhóis não ficaram nesse limbo por muito tempo. Após mais de uma década investigando os anusim hereges, a rainha Isabel e o rei Fernando anunciaram que todos os judeus que praticavam abertamente sua fé na Espanha tinham uma escolha. Eles poderiam deixar o Império Espanhol até 1º de agosto de 1492, sem suas propriedades, é claro, ou poderiam se converter ao catolicismo. Não era uma escolha muito atraente. Muitos judeus da Espanha fugiram para Portugal, onde, de forma estranha, foram tanto forçados a se converter quanto expulsos. Em 1536, não restavam judeus nos impérios espanhol e português. Uma das mais antigas e prósperas comunidades judaicas da Europa foi desarraigada. Seus remanescentes dispersaram.
Séculos depois, Espanha e Portugal querem se redimir, oferecendo cidadania aos judeus sefarditas cujos ancestrais eles expulsaram. Muitos judeus sefarditas sentem que essa nova cidadania é um direito, baseado na sua identificação contínua com uma pátria que já desapareceu há muito tempo. Seus ancestrais fugiram para o Império Otomano, no norte da África e nas Américas, plantando a cultura sefardita em um novo solo onde ela prosperou. 500 anos depois, a Inquisição acabou. Os monarcas que nos odiavam já morreram há muito tempo. Mas os judeus que eles tentaram tanto apagar ainda estão aqui.